Então, na última aula, a gente estava discutindo sobre equipamentos e agora a gente chega no último item dentro daqueles que estão dentro de estabilidade do sistema Toyota de produção, que são os materiais, tá bom? Por que é importante? Então, Amanda, é que agora eu arrumei a casa, né? Agora pode aparecer. Fiz a barba. Tava parecendo o Lula nos anos 80 aí, né? Mas beleza. Pessoal, então vamos lá. Por que é importante a abordagem sobre materiais dentro do sistema Toyota de produção? Primeiro, porque toda empresa, qualquer fábrica, inclusive aquelas que prestam serviço, elas dependem de materiais. Ou a matéria-prima para a própria produção, ou algum insumo que ela utiliza numa prestação de serviços. E dentro do contexto da indústria automobilística, boa parte desses componentes da marca são terceirizados. É por isso que, por exemplo, Chevrolet, Ford é considerado montadora. Eles compram uma diversa gama de materiais de outros fornecedores e montam o carro. Então, a qualidade final do produto, tudo vai depender também da qualidade desses materiais e a forma com que o fornecedor entrega esses materiais. Então, no caso da Toyota, mais ou menos 70% dos componentes dela são terceirizados. E quando ela precisa de uma tecnologia nova e ela não tem o know-how para desenvolver essa tecnologia, ela contrata alguém e faz uma espécie, não é uma fusão, tá? É como se fosse uma associação entre as empresas e essa associação se chama joint venture. Ou seja, fala assim, vem, desenvolve a tecnologia para mim e eu vou garantir o fornecimento Você garante o fornecimento desses materiais para mim e eu garanto que eu vou comprar de você. Então é uma parceria entre as empresas, tá bom? Então, por exemplo, você tem o motor que é de fabricação própria da Toyota. Você tem o motor que é fabricação própria da Chevrolet. Mas a maior parte dos outros componentes todos são de outras marcas, de outros fabricantes. E isso torna a empresa muito dependente de fornecedores. E isso é importante, inclusive, quando a gente olha num contexto menorzinho, mais fechado. Imagina um açougue que tem um único fornecedor de carne. Se um dia esse fornecedor atrasar, vai faltar carne lá para vender. Se você depende muito dos fornecedores, se seu negócio não funciona sem entrega no fornecedor, é ideal que você tenha fornecedores que são confiáveis ou que a gente chama de redundância, que é de ter um segundo fornecedor que te atenda caso o primeiro venha a falhar. A Toyota, ela classifica esses fornecedores através de uma coisa que a gente chama de score. Score é como se fosse uma pontuação. Então, quanto mais alto o score, melhor é esse fornecedor. Então, quando ela tem uma relação com um fornecedor que é mais confiável, um fornecedor que é um score mais alto, esse fornecedor também tem alguns benefícios junto com a empresa. Então, em resumo, é isso daqui. O score 1 é quando o fornecedor faz a planta parar por problemas de qualidade ou de produção, ou seja, entregou uma peça, uma matéria-prima com defeito, ou foi lá e atrasou a entrega e faltou um parafuso para entregar o carro. Não pode entregar o carro sem parafuso. Então ela vai tendo uma pontuação de acordo com esses tipos de problemas. Score 2 é quando coloca a planta em risco, não de fato parou ou teve algum problema, mas teve o risco disso acontecer. E o Score 5 é um fornecedor exemplar, que não dá problema, é um fornecedor que sempre cumpre prazo, sempre entrega com qualidade. Aqui tá a partir, mas é abaixo, tá? Já vou corrigir aqui.
Então, abaixo do score 2, ou seja, um fornecedor colocou em risco, por menor que seja. Abaixo disso, aconteceu duas vezes, a Toyota manda uma equipe dela para ficar dentro da fábrica desse fornecedor, para poder auditar, para poder conseguir entender o que está acontecendo ali. Então vai ter uma fiscalização bem rígida em cima desse fornecedor. Só que o que diferencia o sistema Toyota de produção dos demais sistemas é o simples fato que eles não estão ali para extorquir. Como assim extorquir? Como que funciona uma relação comercial? Primeira coisa é negociar preço. Primeira coisa é ou você diminui o teu preço ou eu não compro de você. Geralmente é assim que funciona, né? Ou ainda negocia em volume. E se eu te comprar tanto, você consegue abaixar o preço do unitário se ele fornecer. E quando dá algum problema, vai lá e chuta aquele fornecedor e procura um outro fornecedor. E isso é como as empresas, os modelos costumam trabalhar. A Toyota ela faz diferente. Então eles utilizam mais ou menos a frase: se você está ruim, a gente vai te ajudar a ser melhor. Então, olhando em comparação com os outros, como que os outros negociam? Ou você conserta, ou não negociaremos mais com vocês. A Toyota vai lá e cura o fornecedor. Como assim? Ela tem um fornecedor que está dando problema. Esse fornecedor dando problema, ela não vai lá e vai chutar ele. Ela vai dizer, olha, vamos dar a mão e vamos andar junto, que eu consigo fazer vocês melhorarem. E da onde que veio isso? Isso é muito importante a gente entender. Lembra que tudo isso se desenvolve num contexto pós-guerra. E não tinha muitos fornecedores, não tinha matéria-prima, estava até a mão de obra muito escassa. Então, se eles já eram dependentes de fornecedores para fornecer esses materiais, num cenário pós-guerra, muito mais. Então, eles não podiam se dar ao luxo de simplesmente ir chutando os seus fornecedores. Então, por conta deles terem um modelo de gestão já mais estruturado, eles já terem uma redução de desperdício, já conseguiram identificar isso. Eles têm uma pegada muito forte também em qualidade, eles já conseguiam produzir com qualidade. O que eles faziam? Iam lá e formavam esses fornecedores. Falaram assim, olha, você é fabricante de pneus, seus pneus estão dando problema, mas eu vou ensinar você como que você controla o seu processo. Lembra lá a abordagem por processo? Então, a Toyota ia e ensinava seus meios de gestão, suas ferramentas para os seus fornecedores. E com isso eles conseguiam aumentar a qualidade do fornecedor, fazer que o fornecedor entregasse mais rápido, entregasse melhor. Então, o grande diferencial da Toyota na relação de fornecedores e materiais é que eles não fazem negociação baseada em preço. Eles faziam negociação baseada em qualidade. E quando não atendia determinada qualidade, eles iam e ajudavam aquele fornecedor a melhorar. Então, para você entender um pouco a diferença da abordagem entre os fornecedores. Outro ponto muito interessante. Eles trabalhavam quase que num regime de exclusividade. Então, por exemplo, se você tem um fornecedor de amortecedor, ele vai querer vender para Chevrolet, vender para Ford. Quanto mais montadoras ele conseguir vender, melhor. A Toyota fala assim, olha, eu vou aí, eu vou te ensinar, eu vou melhorar seu meio de produção, vou melhorar a tua qualidade, mas eu quero exclusividade, você vai trabalhar só comigo. Isso era bom para eles que estavam aprendendo a produzir melhor, iam ter um contrato durante um longo tempo de fornecimento de peças para uma montadora, e era bom para a Toyota porque ela garantia a exclusividade dos seus fornecedores. Materiais é só isso, tá? Não tem muito além disso. A ideia é que vocês tentem trazer esses conceitos e enxergar essas técnicas, essas ferramentas diferentes dentro
do contexto que vocês vivem. A gente sabe que às vezes aqui no Brasil é assim, quase impossível, né, a gente conseguir fazer isso, mas é quase, não significa que é impossível. Passando aqui para a segunda parte de cima, é como se fosse o piso. Dentro de contexto de fábrica, eu não sei se alguém já... Não sei se alguém já passou por fábrica, já trabalhou em indústria. A gente tem um contexto que se chama... Não contexto, uma gíria, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica é quase que a mesma coisa que canteiro de obras. É como se fosse o nível mais operacional da indústria, tá bom? Lembra que tem aquele triângulo que se divide em operacional, tático e estratégico? Dentro da indústria, o operacional a gente chama de chão de fábrica. Beleza? Então vamos lá. Nivelamento de produção. Da onde que surge a necessidade dessa ferramenta, dessa técnica de gestão? Então, nos anos 50, já ali no contexto de pós-guerra, a Toyota tinha que fabricar caminhões para uma outra guerra, Guerra da Coreia. E eles ainda estavam passando pelo mesmo problema de escassez de recursos. Então, o que eles faziam? Na primeira metade do mês, eles juntavam a peça que chegava e na segunda semana eles montavam os caminhões. O que isso quer dizer? Que eu ficava com a fábrica parada durante 15 dias. Eu tinha equipamento ocioso, eu tinha trabalhador ocioso, tudo esperando os materiais chegar para depois ter que produzir tudo durante 15 dias. Além disso, eles tinham outros problemas. Mesmo que eles não estivessem passando por uma escassez de recursos, eles tinham uma volatilidade. Então, uma hora tinham muito pedido, outra hora caía pra caramba, outra hora subia muito e ficava fazendo aquele serrote nos pedidos. É mais ou menos o que funciona às vezes em supermercado, né? Tem períodos do mês que não tem quase ninguém lá dentro. Aí você chega perto de data de pagamento, ou data comemorativa, ou feriado, o supermercado enche. Isso quer dizer oscilação na demanda. Então, qualquer negócio, qualquer empresa está sujeita a isso, tá bom? Então, o que acontecia? Uma hora, a necessidade da produção era lá em cima, outra hora era muito baixo. Então, qual que foi a solução que eles fizeram? Que eles pensaram? Olha, a gente pausa um pouco, a gente junta uma quantidade de pedidos e faz uma média. Essa média é um nivelamento. Ou seja, em vez de um dia eu produzir 30, no outro dia eu produzir 2, no outro dia eu produzir 60, no outro dia eu não produzir nada, eu vou nivelar. Eu vou pegar uma média e vou traçar essa média para eu produzir. Com isso, eu consigo ter mais possibilidade de planejamento e diminuo o risco de ficar com fábrica ociosa. E terceiro, eu consigo atender a demanda, porque se uma hora ela é muito alta, às vezes eu não consigo atendê-la naquela hora. Então eles começaram a nivelar, a distribuir esses pedidos. Então, por exemplo, nós vamos fazer aqui um exercíciozinho para a gente entender como que funciona esse nivelamento. Primeiro, assim, é difícil, é complicado. Mas não é complicado. Mas tem uma caveirinha aqui, a caveirinha ela significa perigo, 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 porque isso daqui é uma grande possibilidade de cair numa avaliação, de cair numa prova, tá bom? E apesar de ter essa grande possibilidade, é muito fácil, muito simples de fazer. Mas o mais importante é ter o conceito do que é nivelar a produção. Porque aí você consegue nivelar, inclusive, prestação de serviços, tá bom? Apesar da gente estar bem focado aqui na parte de manufatura de produtos, você consegue aplicar o mesmo conceito dentro de serviços.
Dentro do supermercado, não, tá? É uma dinâmica diferente, depois a gente discute um pouquinho o porquê. Então eu pedi para vocês copiarem essa tabelinha aí e vocês pensar um pouquinho e resolver um problema, tá? O que é o problema? Se possível, anote aí, tá? A, B e C são produtos. Esses produtos são representados aqui pela bolinha, pelo triângulo e pela estrelinha. Eu tenho um pedido de 96 toneladas para entregar em um mês, em quatro semanas, certo? E essas 96 toneladas são divididas em 36 toneladas do produto A, 12 toneladas do produto B, que é o triângulo, e 48 toneladas do pedido do produto C, que é essa estrelinha. Dados para você resolver isso daqui. A minha capacidade é fazer 4 toneladas por dia. Então eu consigo trabalhar aqui no dia 1 e produzir 4 toneladas. Beleza? Entenderam isso? Mais uma coisa, eu não posso produzir fracionado. Eu não consigo produzir 2 toneladas. Meu lote é de 4 toneladas, então não vai sair 2, vai sair no mínimo 4. Então você não pode, por exemplo, dividir 2 toneladas aqui do produto A e 2 toneladas do produto B no mesmo dia, tá bom? Tem que ser em dias separados. Por isso que aqui programados 24 dias, trabalhando 3 turnos. Então o que isso quer dizer? Trabalhando os 3 turnos, você produz 4 toneladas. Então, você não pode produzir mais de um produto no mesmo dia. Beleza? Sei que parece muita informação, mas é simples, tá? Não acha que é complicado, não. Então, dado essa situação, eu quero que vocês distribuam, nivele da forma como vocês acharem melhor essa produção desse pedido desse consumidor, tá bom? Então vamos lá. Você já anotou aí essas informações? Se você já copiou a tabelinha, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, do produto A, se eu quiser produzir no primeiro dia, eu venho e arrasto aqui uma bolinha, eu desenho uma bolinha. Eu vou produzir mais 4 toneladas aqui no dia 2. Ah, beleza, eu vou fazer isso para todos os demais, tá bom? Fazendo isso para todos os demais, até completar 36 toneladas, eu posso fazer do segundo. Então eu posso vir aqui, pegar esse triângulo e colocar aqui no dia 1? Não posso. Por quê? Porque a minha capacidade é de 4 toneladas por dia e aqui eu estaria produzindo 8 toneladas. É impossível. Já estou trabalhando os 3 turnos, 24 horas por dia. Não consigo produzir a mais. Beleza? Então, tenta resolver, tenta distribuir essa produção desses materiais aqui, desses produtos A, B e C, ao longo do planejamento de um mês aqui. Aguenta aí uns minutinhos, tenta fazer e me fala, olha, eu consegui fazer. Manda aí no chat. Ah, não, ficou difícil, ficou complicado, não consegui entender. Tá? Ou, consegui entender, eu fiz e ficou assim. Beleza? Aí você me fala, tá bom? Manda no chat, pensa aí uns 5 minutinhos e já a gente volta, beleza? Tá? Então vamos lá. Qual que é o jeito mais tradicional de se pensar? Primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos que a maioria fez, né? Tirando o Ariel e o Reinaldo, que misturou um pouquinho as duas. Primeira coisa que pensar, eu vou produzir tudo do meu primeiro produto.
Eu vou produzir ele no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele vai até o 9º dia, né? Porque 9 vezes 4 é 36. Então, 9 dias produzindo o produto A, 9 dias produzindo a bolinha, eu vou atender o pedido do meu cliente. Depois que eu terminei ele, lá no dia 4 da segunda semana, eu faço o produto B. O produto B é só 12 toneladas, então eu vou fazer só 3. Então ficaria mais ou menos isso daqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vou distribuir aqui o produto A, que é uma bolinha. Então, no primeiro dia eu produzo 4 toneladas, no segundo eu tenho 8, eu tenho 12, eu tenho 16, eu tenho 20, eu tenho 24, eu tenho 28, eu tenho 32, eu tenho 36. Matei 36 toneladas do meu produto A. Matando 36 toneladas do produto A, eu venho aqui e vou produzir o meu produto B. Então, 4 toneladas, 8 toneladas, 12. Acabou. E agora eu olho, eu preciso de produzir 48 toneladas. Então eu vou fazendo aqui. E vou fazendo de 2 em 2 para ser mais rápido. Eu faço de 4 em 4, mimimi, que pá. Até chegar no final, e se vocês fizerem as contas, vocês vão perceber que aqui, de fato, deu as 48 toneladas. Beleza? Esse é o primeiro jeito de resolver. É o jeito mais simples, é o jeito mais corriqueiro de se resolver, tá bom? Mas eu posso resolver isso de uma outra forma, que é nivelando, distribuindo melhor essa produção. Porque o que acontece aqui? Então isso seria interessante vocês anotarem, tá? Isso daqui se chama loteamento. Dentro da produção se chama loteamento, tá bom? Então, aqui eu produzi o quê? Os lotes do produto A. Os lotes do produto B e o lote do produto C. Qual que é a maior desvantagem desse sistema? Isso acontece e acontece muito, tá? Não é nenhuma nem duas vezes, não, acontece bastante. Imagine que você está utilizando essa política, essa forma de distribuir a produção e o teu cliente chega aqui no dia 5 da semana 2 e fala assim, aquele produto lá do produto A, eu não vou precisar mais de 36 toneladas. Eu vou precisar só de 28. E aí, o que aconteceu? Você já produziu a quantidade que ele pediu. Aí que você vai falar, não posso fazer. Não posso mudar. Então, isso vai ser ruim. Você vai ter estoque parado, então eu não vou te pagar. O que eu te paguei adiantado, eu não vou pagar. E se você não puder mudar, se você não puder flexibilizar, eu não vou comprar mais de você. E isso acontece muito. Você acaba gerando estoque, perda de tempo. Essa é a principal desvantagem desse sistema, tá bom? Já já vocês vão entender qual que é a vantagem dele. Só que antes eu preciso de mostrar para vocês um exemplo de como que a Toyota trabalha. Então aqui eles vamos utilizar os mesmos dados, tá? Os mesmos dados. Só que aqui eu vou fazer nivelamento, tá bom? A parte de nivelar, o que eles fazem? Pega o que você tem maior demanda, o que você mais precisa fazer. Qual produto que é? O produto C, que é o produto da estrelinha. Pega esse produto e distribui ao longo do tempo que você tem acordado para entrega. Então, se eu tenho o acordo de entregar
isso daqui em um mês, eu vou distribuir a produção, vou nivelar a produção dele nesse mês. Então eu começo a fazer aqui, sei lá, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E vou fazendo assim sucessivamente. Até chegar no final. Se você é bom de conta, me ajuda aí, ver se vai dar as 48 toneladas. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, 12 vezes 4, minhas 48 toneladas. Então eu diluí, eu distribuí essa produção desse produto ao longo do mês. E o que eu vou fazer agora? Pegar o meu segundo produto que tem maior demanda, meu produto A, e vou distribuir ele, eu vou intercalar ele ao longo da minha linha do tempo. Da mesma forma como que eu fiz desse outro, tá bom? André, Oi. deixa eu atrapalhando um pouquinho aqui. A segunda parte ali que eu tentei fazer de novo, eu distribuí, mas não distribuí um dia sim, um dia não. Tem algum problema? Assim, o que eu falei que é o Ariel que tá falando ou não? É o Diego, eu fiz Ah, os dois primeiros dias o A, depois eu fiz o C, depois eu fiz o B, e fui intercalando. entendi. Mas preencheu mesmo. O jeito mais correto é você diluir nas partes menores. Por que eu falei que o Ariel e o Reinaldo misturou as duas coisas? Porque eles fizeram uns grupinhos assim, ó. Eles fizeram aqui de 3 em 3, aí pulou uns dias aqui, fez outros 3, tá? Então seria um sistema misto isso, tá bom? A dividido fica em 9 partes, né? O B em 3 e o C ficaria em 12, né? Sim, então assim, não é errado fazer assim, mas eu vou insistir para você fazer da forma mais distribuída para você entender bem o conceito do que eu estou querendo dizer, tá? Entendi. Do que eu estou querendo chegar. Então vamos distribuir o produto A, por exemplo. Então eu venho aqui na folga do dia produzir. Opa, lá de cima saiu. Eu venho e produzo um aqui. Produzo outro aqui. Produzo outro aqui. Eu posso, por exemplo, pular um aqui e jogar um desse aqui? Posso. Porque a ideia é, quanto mais distribuído, quanto mais equilibrado, melhor. Então aqui eu vou precisar de ter 9 deles, né? Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu poderia, por exemplo, pegar um aqui, inverter para cá e redistribuir aqui? Perfeitamente. Porque qual que é a grande vantagem, coisa para vocês anotarem, desse sistema de nivelamento? Se o cliente, por exemplo, chega aqui no dia 2 e fala assim, olha, eu queria pelo menos 4 toneladas de cada produto. Você já produziu 4 do produto C, 4 do produto B, e você pode aqui reprogramar a sua produção, passar esse para cá e esse outro para cá e entregar e atender o que o seu cliente está pedindo. Ou da mesma forma que se ele falar, igual no exemplo anterior, eu não quero mais as 36 toneladas desse produto. Não vou precisar, meu outro cliente aqui cancelou, fiz o pedido errado, o que seja. Você consegue fazer para mim? Claro, sem nenhum problema. Porque eu nem produzi tudo isso. Se eu tiver aqui no dia 4 da semana 2,
eu ainda não produzi nem perto dessas 36 toneladas do que seria diferente aqui nesse modelo de cima, né? Então vamos lá. Vantagem desse de nivelamento é eu consigo ser mais flexível, consigo distribuir melhor, consigo gerenciar melhor essas demandas dos meus clientes. Desvantagem do de cima, eu não tenho nenhuma flexibilidade, eu posso gerar estoque, posso gerar perda, posso não atender cliente por conta disso. Qual que é a desvantagem do nivelamento? O que torna isso daqui muito ruim? Alguém se arrisca chutar, senão eu conto para vocês. André, seria perda de tempo? Eu acho que serve para algumas indústrias que faz produção em série, né? Que você programa uma máquina para fazer alguma coisa, por exemplo, e se a gente ficar mudando de produto, a gente vai ter que desconfigurar a máquina de novo? Exatamente. Quem que está falando? Laís. Laís, né? Laís, é exatamente isso, exatamente. Só que essa ideia da produção em massa vem da onde? Vem da Ford. E o que a Toyota falou? Eu não faço produção em massa. E aí que começa assim, a cabeça explodindo. Como que eles conseguem fazer isso? Então, explicando um pouquinho melhor do que a Laís comentou, seria equivalente a eu estar aqui nessa condição de produção e cada máquina está fazendo um produto. Então, imagina eu vim aqui no dia 1 e produzir um produto do tipo C. E a mesma máquina que produz o produto do tipo A. Então, eu tenho que fazer uma coisa que se chama setup. Vou digitar aqui, tá? Para vocês. Setup. Ou tudo junto, tá? Normal, às vezes, ver tudo junto. Setup. Setup é como se fosse configurar. Porque imagina que... vamos ver um exemplo. Uma impressora. Eu tenho uma impressora e ela imprime diversos tipos de papel. Só que eu tenho que ir lá e regular aquela largura do papel, senão ela puxa o papel torto. Então, quando eu mudo o papel, eu tenho que regular a impressora. Quando eu mudo o produto, do produto C para o produto A, eu tenho que regular essa máquina, eu tenho que fazer um setup nela. Eu vou ter que parar essa máquina e fazer alguma configuração nela para produzir esse outro produto. Então essa é a grande desvantagem desse produto. Só que é desvantagem para quem não tem as filosofias, ferramentas do sistema Toyota. Já já vou explicar para vocês o que eles fazem. Já nesse daqui eu já comentei com vocês. E a vantagem dela, desse modelo de loteamento, é pouco setup. Eu tenho pouquíssimos setups. Eu vou ter 3 setups no mês. Eu vou ter um setup aqui do dia 3 para o dia 4 da semana 2, que eu vou trocar do produto A do produto B. E depois aqui no primeiro dia da semana 3, que eu vou estar trocando do produto B para o produto C. Agora olha a quantidade de setup, de regulagem de máquinas que eu tenho nesse segundo modelo. Então quando eu vou lá, tenho que regular, tenho que arrumar máquina, eu acabo perdendo tempo. E na Toyota, o que é a filosofia deles? Desperdício 0, não posso ter desperdício, não posso perder tempo. Então o que eles fazem? Implantam uma ferramenta que se chama SMED, Single Minute Exchange of Die. Ou seja, cada setup que antes às vezes durava horas, para eles não podia passar de 1 minuto. E hoje eles já têm setups de máquina dentro da Toyota, bem próximo, que eu coloco aqui até da Fórmula 1, que é conseguir fazer um setup em menos de 10 segundos. Então, como que eles resolvem o problema? Implementando uma outra ferramenta, que se chama SMED,
para conseguir reduzir o tempo de setup. Porque se eu reduzo o tempo de setup, eu acabo deixando insignificante a quantidade deles. Se for muito fácil conseguir fazer um setup, ele é rápido, ele não impacta, ele não vai ser prejudicial. Se eu faço 1, 2, 3, 10 ou 20, é muito melhor eu ter a flexibilidade, ter controle sobre minha produção, sobre o meu estoque e ter uma quantidade elevada de setups se eu conseguir diminuir a perda que esse setup me traz. Então a ferramenta que eles utilizam é Smart. Vocês não precisam de entrar nos pormenores desses passos, tá bom? De que é setup interno e externo, mas é basicamente o seguinte. Setup interno é aquele que você tem que ir lá regular na própria máquina. O externo é uma configuração que você pode fazer fora e você pega aquele negócio pronto, vai e encaixa na máquina, por exemplo. Então, o que ele fala? Transforma o setup interno, que a máquina tem que estar parada, tem que estar lá fazendo uma regulagem, num setup externo. Então, você faz todo o arranjo, você faz toda a preparação antes, de fato, da máquina estar parada, precisando do setup. Então, você já tendo isso pronto, você só chega lá e encaixa. Você já tem um lugar de encaixe, lugar certinho. Palavra-chave agora. Se estiver tudo padronizado, você não precisa de ter ajustes. E se você chegar a isso de uma forma tão fluida que você acaba eliminando essa etapa de setup, ficando até insignificante dentro da produção. Próximo tópico, na verdade é o próximo tópico da próxima aula, mas só para vocês entenderem um pouco. André. Oi. Só uma dúvida. Nesse caso, é o sistema Toyota de produção, certo? Certo. Nesse caso, esse sistema não daria certo, por exemplo, para uma Danone, que teria que lavar o maquinário inteiro, trocar tudo quanto é forma, essas coisas. Ou você acha que daria certo independente da empresa? A gente tem que levar em consideração, primeiro, que dá para qualquer tipo de empresa, tá bom? Só que o que acontece no caso da Danone? Ela já tem todo o maquinário pronto. Ela já tem tudo instalado lá. Já tem um maquinário enorme, enorme. Então, é inviável economicamente ter um sistema desse. É inviável para eles ter, tipo, 2 linhas de produção. Ter uma linha de produção para o iogurte e uma linha para o Danoninho, por exemplo. Tá? Interessado em tudo na mesma linha, porque os equipamentos já estão lá. O que aconteceu na época desse pós-guerra da Toyota? Eles eliminaram todos os equipamentos grandes que eles tinham e trocaram por vários pequenos. Seria equivalente a... Vou dar um exemplo para vocês, que vai ficar mais fácil de entender. Um bar, um restaurante, um dos produtos chave, carro-chefe deles é a batata frita, uma porção de batata. Então, geralmente no restaurante, eles têm uma fritadeira enorme lá para conseguir produzir uma grande quantidade de batata, certo? Beleza. Só que aí chega um infeliz do cliente e ele pede uma porção de onions ring com polenta. O cara só tem uma fritadeira. Ele não tem flexibilidade. Para ele fritar aquilo que o cliente pediu, ele vai ter que esperar todo o lote da batata frita acabar para ele ir e colocar o outro lá. Ou ele é vida louca, vai, mistura tudo e fica polenta com gosto de batata. Né? Mas enfim. O que seria feito se fosse o sistema Toyota de produção? Eu teria várias fritadeiras pequenas. Então, em vez de ter uma grande, eu teria várias pequenas. Aí sim eu consigo implementar esse tipo de ferramenta, esse tipo de metodologia. No caso contrário, se tem equipamento grande já funcionando, já linha, é financeiramente inviável fazer isso. Então é um negócio que vem já um passo antes disso. Não que não possa ser aplicado. É que no contexto deles é inviável trocar todo o equipamento e fazer de uma forma diferente. Respondi sua dúvida?
Sim, entendi, certinho. Beleza. Então, outra forma com que eles conseguem fazer isso é ter tudo padronizado. Trabalho padronizado é falar para o cara, você não precisa de pensar para fazer. O negócio já está definido, já é ali, já vai funcionar da forma que está desenhado, já está lá o lugar certinho para você pôr. Você não precisa ficar regulando, já está tudo certinho, tudo dentro do padrão. Então, só recapitulando. Isso tudo aqui não vai funcionar se você não tiver pessoas, processos, equipamentos e materiais muito bem estruturados. Porque com que forma que você consegue ter o SMED se você não tem equipamento confiável? Se você não tem um equipamento que passou por manutenção? É impossível, não tem como. O negócio vai quebrar, vai falhar e não vai ter como você implementar isso. Então, uma coisa puxa a outra, tá? Uma coisa vai dependendo da outra.